Jovem Pan, número 1 do Brasil. A gente ouviu aqui, ó, Rudy, Magic, Promises, Calvin Harris e Sam Smith. Teve Sweet Child of Mine com Guns N' Roses, We Will Rock You, Queen. É sempre bom ouvir Queen aqui na número 1 do Brasil. Meus queridos ouvintes, você que está na 89,9, além de ouvir essas músicas sensacionais, acompanha o Manhã da Pan e a gente tem novidade. Eu anunciei aqui desde o início do programa, né? Desde o início do Manhã da Pan, que hoje a gente vai dar início a uma série de mini aulões com o Colégio Ciências Aplicadas. O Enem tá chegando, a Jovem Pan já sabe que você participa, que você quer saber um pouquinho mais, que você é estudante, você tem certeza que pode se sair muito bem, principalmente se você acompanha toda a didática e a excelência do Colégio Ciências Aplicadas. Então, prepara aí, vai entrando no youtube.com/canal da Jovem Pan Natal, que a gente vai transmitir agora o primeiro aulão. Primeiro mini aulão, é um mini aulão de 25 minutos para você acompanhar aí a professora de Linguagens de Ciências Aplicadas. Na verdade, vai ser o primeiro mini aulão de muitos outros que a gente vai trazer aqui através da Jovem Pan Natal e através do canal do YouTube. Se inscreve no canal do YouTube, youtube.com/canal da Jovem Pan Natal. Já procurou aí? Já se inscreveu? Tem um sino no canto superior direito do seu vídeo e nesse sino você tem todas as atualizações, você tem selecionadas e aí você coloca todas, porque se a gente entra no ar com o Jornal da Manhã ou no Manhã da Pan, deu play, né? O programa também jornalístico deu play, você já recebe a notificação de qualquer que seja a nossa entrada, o nosso conteúdo. Então, se inscreve no canal youtube.com/canal da Jovem Pan Natal. Deixa eu só esperar aqui para saber se está tudo ok, pra gente já dar início ao primeiro mini aulão com a Clarissa, né? A Clarissa Maranhão, que é professora de linguagens do Colégio Ciências Aplicadas. Começando agora uma série de mini aulões especiais, importantíssimos para você que quer colocar o seu filho na melhor escola, quer que ele tenha uma preparação exclusiva, especial e realmente eficiente. Colégio Ciências Aplicadas. E a gente começa agora o mini aulão com a professora Clarissa Maranhão, professora de linguagens. Atenção, alunos e alunas, atenção, papais e mamães. Começa agora mais uma jornada especial nesta parceria com o Colégio Ciências Aplicadas. Seja muito bem-vindo, você, aluno que está se preparando aí para a prova mais importante do seu ano, o Enem. Eu sou a professora Clarissa Maranhão, professora de Redação e Linguagens do Colégio Ciências Aplicadas e do curso Ciências. E hoje a gente vai bater um papo justamente sobre essas duas importantíssimas provas, a prova de Linguagens e a prova de Redação. E eu vou começar comentando com vocês justamente o temor e a ansiedade que cerca uma dessas provas em particular, que é a prova de Redação. E eu até entendo mesmo essa ansiedade que tem em torno da redação, porque ela é a única discursiva, né, gente? Em todas as outras, vocês estão mais acostumados ali com a ideia de analisar um enunciado, procurar uma alternativa, marcar o gabarito. Com a redação, primeiro que você vai abrir a prova, vai ter um tema ali, né, que às vezes vai te surpreender. Na maior parte das vezes a gente se sente surpreso com o tema e você vai ter ao longo de 30 linhas ali, reunir informações, dados e não só isso, né, mas também se posicionar diante desse tema. Então, naturalmente, é realmente uma atividade que tem sim seu nível de dificuldade. Mas eu queria fazer um comentário mega importante já para abrir aqui o nosso bate-papo, para abrir o nosso aulão, que é no sentido de muitas vezes o aluno depositar todas as fichas dele de estudo na redação. Por mais que de fato ela seja uma prova em que a nota ela é determinante para a sua entrada na universidade, é muito importante também lembrar, gente, que você tem uma prova de linguagens para fazer. E muitas vezes acontece, né, grande parte dos alunos acaba deixando de lado a ideia de que é necessário estudar linguagens e não só fazer redação, estudar redação. A coitada da linguagens acaba ficando ali preterida, né? E aí eu vou comentar um pouco com vocês sobre o quanto isso é uma estratégia muito errada. Vou começar
com uma fala muito do senso comum de que a prova de linguagens você não precisa estudar tanto. Você faz ali um básico, porque afinal a prova é de interpretação. Existe um erro conceitual já aí de colocar que a prova é só de interpretação. Gente, todas as provas são de interpretação. A prova de matemática que você faz, por exemplo, ela requer, antes de qualquer coisa, interpretação. Imagina que como é que você vai fazer um cálculo matemático se você não entendeu a situação, problema que lhe foi proposta. Química da mesma forma, biologia da mesma forma. Existe uma confusão aí que as pessoas fazem de interpretar como se fosse uma coisa subjetiva. O exercício de interpretação, ele não é um exercício de subjetividade. A interpretação, ela é estratégica, ela é um recurso realmente de leitura. Ela, na verdade, aciona diversas habilidades para que você compreenda ali as saídas possíveis, plausíveis e aquilo que o texto não lhe dá condições para. Primeira coisa, portanto, que eu queria alertar vocês nessa reta final aí para o Enem é que você saia desse lugar comum, que você saia desse lugar que é muitas vezes confortável. Sim, confortável. Vou dizer por quê. Às vezes você usa esse discurso de que linguagens é só interpretação, que é tranquilo, para não ficar ali com mais uma disciplina para estudar. Sai então dessa zona de conforto e entenda que se você se destaca nessa prova, e nessa prova que todo mundo está indo por esse caminho da zona de conforto, que todo mundo está indo para esse caminho do lugar confortável, isso é um ponto de destaque para você também. Linguagens é uma prova que cobra sim conteúdos, que tem um conteúdo programático, que tem uma matriz de referência, e a gente vai, aliás, falar a esse respeito. Quais são os conteúdos que são mais frequentes nessa prova? Como é que eles costumam cair? Como é que eles aparecem, né? De que maneira eu posso lidar? Eu fiz uma listinha para vocês, começando de um assunto que não é uma possibilidade. Como é que eu tô querendo dizer? Ah, Clarissa, é possível que caia esse assunto? Não, não é que é possível, vai cair. Isso é certeza. Algumas provas, em algumas provas, algumas edições do Enem, inclusive, esse conteúdo que eu vou falar, ele cai mais de uma vez na mesma prova, na mesma edição. São as funções da linguagem. Sabe aqueles nomezinhos? Metalinguística, conativa, poética, estética? Pois é, isso é conteúdo elementar, no sentido de que certamente você vai se deparar com uma ou mais até, mais questões aí a respeito desse assunto. Existem três formas disso aparecer para você. Existem algumas questões que são de funções da linguagem, mas que elas sequer mencionam nenhum nome, nenhuma função da linguagem, nem mesmo a expressão funções ou função da linguagem, certo? Que é o quê? Imagina aquela questão que perguntou sobre o propósito comunicativo daquele texto. E o gabarito é a letra B, que menciona assim, fazer uma avaliação sobre sobre a própria escrita. Gente, está falando aí de um processo que é metalinguístico. É uma questão que fala sobre funções da linguagem sem mencionar nenhuma expressão que liga exatamente, diretamente, claramente a função da linguagem, entendeu? Então essa é uma forma. As outras duas formas, elas são mais diretas, elas mencionam mesmo funções da linguagem e pode ser da estrutura mais padrão, que é o quê? Nesse texto predomina a função e aí vem as opções, mais simples que isso e mais direto que isso, impossível. Mas também vem uma segunda forma que eu queria comentar com vocês, que é qual? É quando o enunciado ele já te diz qual é a função que predomina naquele texto. Então imagina que o enunciado chega e diz, predomina nesse texto notadamente a função referencial. E aí, olha só, a questão não queria que você identificasse qual é a função que predomina, porque ela já te deu isso. O enunciado te deu literalmente ali de mão beijada. Só que o que é que eles vão querer? Predomina a função referencial. Por quê? Aí você vai lá para os itenzinhos. O que é que esse formato e essa estruturação de questão está te dizendo? Está te dizendo que você precisa estar bem ligado nessa reta final a por que um texto, como é que eu considero, quais são as características para eu considerar um texto como predominantemente da função poético-estética, ou predominantemente da função referencial, ou predominantemente da função conativa. É preciso ter essa teoria muito bem definida na cabeça, sabe para quê? Para você conseguir encontrar palavras que digam respeito a isso que o enunciado te falou. Se o enunciado te falou lá que era a função referencial que predominava,
Qual dos itens está falando sobre expor ideias, sobre apresentar informações? Entende? Então, apresentar, expor, isso está no campo semântico, no campo do que a gente espera da função referencial, certo? Da função aí que tem esse objetivo de disseminar uma informação, de apresentar uma informação. Vejam, portanto, que a gente tem esses caminhos aí possíveis para trabalhar funções da linguagem. E você aí pensando que só existia uma forma disso aí cair. Todos esses modelinhos dizem por respeito, portanto, a forma desse conteúdo cair. Como eu te disse, é certeza, tá? Você vai estar lá na prova, você vai ter assistido a esse vídeo e vai dizer assim, bem, Clarissa falou, tinha a questão de funções da linguagem de fato. O segundo conteúdo, que é certeza, não existe dúvida, será que vai cair esse ano? Não, vai cair esse ano, tá? É certeza. Vai ser variação linguística. Nesse momento você pensou assim, ai, que saco, né? Variação linguística, aquele negócio que a gente fazia lá na escola, que dizia assim, qual a função, ó, ainda estava no momento anterior. Qual variação está presente nesse texto? Histórica, social? Não é desse jeito que cai no Enem, tá? Se desfaz desse passado aí, porque não é mais assim na prova. Esse conteúdo, esse recorte, ele é tão importante na prova do Enem de linguagens, para vocês terem uma ideia, que ele não corresponde a uma habilidade, ele corresponde a uma competência inteira, que é a competência de número 1. E a competência de número 8 da matriz, ela é subdividida em 3 momentos, o que significa também que essas questões poderão estar calcadas aí nessas 3 abordagens dentro do cenário maior de variação linguística, da língua como promotora de significados, tá? A primeira abordagem possível é bem essa mesmo, de você identificar ali, o Enem diz que você precisa identificar se está acontecendo uma variação de cunho social, regional ou de registro. Então, social, se aquele texto, do modo como ele está, do modo como ele se apresenta, ele está falando daquele jeito por alguma motivação do tipo faixa etária, grupo ao qual eu pertenço, nível socioeconômico do falante, ou ainda se a motivação é por onde você... se está motivado por onde você mora. Então, se a sua região costuma usar aquela gíria, aquela fala, as variações, por exemplo, né, no campo lexical, a gente se referir à mesma coisa, mas com termos diferentes, ainda mais no Brasil, um país tão multicultural no que tange ao uso e à manifestação linguística, ou ainda, se aquelas mudanças ali, elas são motivadas por você ter uma situação que é mais formal e uma informal. Então, você se comporta linguisticamente de maneiras diferentes. Isso tudo em uma habilidade só, tá, gente? Na próxima, a gente vai falar mais sobre o quê? Então, existem questões que podem ir para essa próxima habilidade, que é a seguinte, preste o quê? Então, existem questões que podem ir para essa próxima habilidade, que é a seguinte, preste atenção. No Enem, na prova de linguagens, não vai existir essa abordagem que é assim, fazer um julgamento de valor negativo sobre desvios que dizem respeito à norma padrão, a gramática normativa, como a gente chama. O que é que isso quer dizer? A prova de linguagens, ela entende que a língua tem diferentes manifestações, ela pode se manifestar de diversas maneiras. O que vai importar ali é que possa existir uma comunicação. O que é que eu estou querendo dizer? Imagine alguém que tem
doutorado em letras, certo? Então alguém que super domina todas essas questões. E alguém que sequer frequentou a escola. Essas pessoas, elas podem se comunicar tranquilamente. Uma vai entender a outra ali, né? Claro, pode haver até algum ruído de comunicação se essa pessoa, esse doutor aí em letras faz o uso de algumas palavras mais rebuscadas, isso pode gerar um ruído de comunicação, mas não uma impossibilidade de comunicação. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque a perspectiva a gente não deve falar em erro ou em acerto, mas sim em diferentes maneiras de manifestar a nossa comunicação, nosso ato comunicativo. São várias as formas de que a língua dispõe, né, para isso. Então, essa segunda habilidade que eu estou falando para vocês, ela vai falar sobre adequação ou inadequação e não sobre erro e acerto. O que é que eu estou querendo dizer? Se você usa de uma gíria, por exemplo, com seus amigos, a gente não pode falar em erro aí. Aliás, está adequada para... essa gíria, ela está adequada para aquele cenário ali comunicativo. Mas se você vai apresentar um seminário na escola, um gênero que requer, portanto, essa formalidade, e você usa essa gíria, a gente vai falar em inadequação, realmente. Mas inadequação pensando em quê? Para aquela situação, o adequado era uma modalidade padrão, certo? Uma modalidade formal da língua. Então, lembra que o Enem vai ter essa perspectiva, ele não vai fazer, você não deve marcar um item, por exemplo, que vai falar assim sobre, como uma modalidade, ela é superior à outra. Pronto, isso não tem definitivamente a cara do Enem. Esquece esse item aí, porque nunca o item correto vai ser o item que vai estar falando que existe uma modalidade de comunicação que é superior à outra. O Enem se pauta na diferença. E por último, dentro do cenário da variação linguística, que é mega importante, eu gosto bastante dessa porque faz um lembrete para o aluno. Ela vai trazer que o aluno precisa saber da modalidade padrão, né, da norma padrão. Para quê? Para adaptar às situações, para usar nas situações em que ela é exigida. Vide a prova do Enem. Como assim? Quando você vai fazer a redação, a primeira competência, ela é de gramática. Ela vai avaliar e você tem pontos descontados se você vai fazendo ali, desvios da norma padrão. Porque aquela situação exige isso. Então, a teoria da variação linguística, ela em momento nenhum diz que você pode falar ou escrever da maneira como você quiser. Não. Ela diz que exige que a língua tem diferentes possibilidades de manifestação. Que em uma situação é adequada, determinada fala, em outra já não é. E o Enem traz isso para a matriz de linguagens também, ao dizer que existem situações que requerem a norma padrão e que você, aluno, precisa saber. Só que se você não estuda gramática, porque começou a existir essa teoria também, né? Essa lenda urbana aí de que, depois do Enem a gente não precisa mais usar gramática. Mas me diz uma coisa, como é que você vai saber se algo que é lhe apresentado e que, ali no texto, ali na questão, e que é uma situação comunicativa que requer a norma padrão, como é que você vai saber se aquilo ali está certo ou errado se você desconhece a norma padrão? Entende que a conta não fecha nesse caso? Então, sim, você precisa continuar estudando gramática, porque isso é mencionado na própria matriz. Só que não estudar gramática daquele jeito mega tradicional, né? Que é assim, isso não vai cair no Enem nunca. A oração sublinhada é subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não, isso aí é impossível, isso aí não vai cair. Isso aí é muito já descolado da realidade do Enem. E um último tópico, mas que é também essencial, também é aquela coisa, viu, gente, de não é uma possibilidade. Isso aí vai cair vai cair mesmo. Sequências e gêneros textuais. Quando você vir, portanto, um enunciado que fez menção a um gênero, você já circula. Imagina que o enunciado falou lá sobre editorial, artigo de opinião, resenha, circula. Porque existe uma possibilidade ali bem significativa dessa questão, ela ser respondida com base no que você sabe sobre as características desse gênero. Clarice, a parte de sequência, como é que entra aí? As sequências, como vocês sabem, elas são finitas. Mas os gêneros são infinitos, porque os gêneros, lembre-se disso para a prova, eles são construções sociais, eles
nascem, se reproduzem e morrem alguns deles a depender das demandas sociais. Então não tem como ter listinha de quais são os gêneros possíveis de cair no Enem. Não. Gêneros como produto de uma sociedade, a gente não tem como fazer essa previsão. Mas as sequências, elas são espécies de protótipos norteadores que vão dizer para esses gêneros qual é o geral. Assim, como assim o geral? Existem vários gêneros que se comportam de maneiras diferentes e que são todos da sequência argumentativa. Um artigo de opinião, uma resenha crítica, um editorial, todos eles têm em comum a sequência, que é a sequência argumentativa predominante, mas eles se comportam de formas diferentes porque aí vem o pulo do gato agora, que é a ideia de eles terem funções sociais diferentes. Fique atento porque é muito provável que isso caia na prova, porque é uma constante no Enem, tá? Ligar o gênero a uma função social. Isso quer dizer o quê? Que gêneros são muito mais definidos pela maneira como eles funcionam em sociedade, ou seja, por que um artigo de opinião circula, por que um editorial é publicado. Muito mais por isso e muito menos por uma coisinha que a gente costumava se preocupar na escola, que é a estrutura, como é que é a estrutura disso aí. Então, é menos estrutura que vai cair no Enem e muito mais função social, certo? E a gente vai para a segunda parte agora, a parte que você mais gosta, que é a parte de redação. Mais gosto, não sei se mais gosta, né? Mas pelo menos que tem um pouco mais de receio aí, de ansiedade. Para você fazer essa redação, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Que atingir uma nota boa, satisfatória, ou quem sabe 1.000 na redação, existe uma escadinha aí, né? São esses degraus que você vai precisar subir, trilhar de 200 em 200 para chegar aí até a sua nota 1.000, que são as 5 competências. Não dá pra gente falar em fazer uma redação para o Enem e não discutir justamente o que é que eu preciso fechar de 200 em 200 para conseguir uma nota excelente ou para conseguir, quem sabe, uma nota máxima. São 5 competências e eu vou te dar algumas dicas com relação a elas, tá bom? A primeira é aquela que tem a ver com o que eu estava discutindo com vocês, norma padrão. Ela é uma das mais difíceis mesmo, gente, de fechar. Vou te dizer por quê. Porque o Enem é muito rigoroso com essa primeira competência, então são poucos erros admitidos ou nenhum erro admitido para que você, né, chegue aí a 200 pontos na competência 1. E existem alguns erros que são muito comuns e eu gostaria de falar sobre eles com vocês, que são os erros de vírgula, tá? Pontuação é algo bem frequente. Regência e crase. Fica atento a esses 3 pontos. Enquanto você faz a sua redação, é natural que você está preocupado mais ali com o conteúdo. Eu sei que isso acontece. Mas ao passar a limpo, faz uma revisão só dessa parte de gramática. Dou essa dica. Você vai fazer uma revisão, claro, de conteúdo, porque você está ali, né, inseguro, falta dizer alguma coisa, mas se dedica a fazer uma revisão nesse ponto de vista. Acentuação também. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você perde 40 pontos já na competência 1, porque você deixou um acento passar, uma vírgula passar e uma regência que já era para você ter decorado passar também. Esses 3 errinhos aí já vão ser suficientes para você ficar com 160 e aí já não vai mais poder sonhar com a nota 1.000 nesse caso. Então, lembrar também de alguns verbos que aparecem com frequência no texto descritivo argumentativo e que são os mais comuns de se errar para regência, tá? Vou comentar quais são. O verbo visar aparece muito no parágrafo 4, quando você fala sobre o efeito da sua proposta de intervenção. Então, visar, tal coisa. Esse visar vai ser aquele visar de ter em vista, de ter como propósito. Então, ele vai vir acompanhado da preposição a, tá bom? Também um outro verbo que aparece, que é o corroborar. O aluno às vezes coloca muito naquela parte da inserção do argumento de autoridade, do repertório sociocultural, né? Dizendo que tal autor corrobora com tal coisa. Não corrobora com não, tá? Corrobora tal coisa. Verbo transitivo direto. Esquece, portanto, esse com aí. E ainda um terceiro verbo que é muito comum de aparecer é o implicar, de ter como consequência. Esquece também a preposição com ao lado dele. Desculpa, na verdade o aluno erra mais colocando a preposição em. Isso implica em tal coisa. Não, isso implica tal coisa, verbo transitivo direto, tá?
Então lembra desses verbos, lembra também de crase, não coloca crase diante de verbo, não coloca crase diante de artigo indefinido ou de palavra masculina. Competência 2, seu repertório sociocultural. Mas não adianta só colocar repertório sociocultural, fazer referência a argumentos de autoridade, a outras áreas de conhecimento, se isso não está aliado à discussão que lhe foi proposta. Estou dizendo isso por quê? Porque quem se baseia por fórmula, por exemplo, de texto, vai muitas vezes trazer um repertório sociocultural que você lê o texto e você diz, mas qual é a relação de fulano com esse tema? Por isso é tão importante, aí vem uma outra dica, que é estudar por eixo temático, porque aí você, dentro do escopo de educação, de saúde, de meio ambiente, você tem ali diversas referências e na hora você vai ver pela sua habilidade, pelo que você trabalhou ao longo do ano, o que é que se encaixa melhor, o que é que fica produtivo aqui. Então, palavra-chave, produtivo, tá? Competência 3 também uma vilã, foi no último Enem, e ela diz respeito às lacunas argumentativas. Que lacunas argumentativas são essas? Informações que você deixa soltas e que você não explicou para o seu avaliador. Vou dar um exemplo. Imagina que você disse que o cyberbullying gera uma série de sequelas para as vítimas. Que sequelas são essas? Uma vez que você não tenha falado sobre isso, você acabou de deixar uma lacuna argumentativa, menos pontinhos aí na sua competência 3. Competência 4, elementos de coesão. Eles precisam existir entre os parágrafos e eles precisam existir também entre os períodos que compõem esse parágrafo. Então, emprega mais a observação. A dica mais importante é cuidado com a inadequação. O Enem é muito rigoroso no tocante a isso. Não basta você usar um mecanismo de coesão se ele não diz respeito à semântica que você quis estabelecer ali entre as partes. É quando você lança, por exemplo, um portanto e ali não tem a menor lógica de ser uma relação que seja conclusiva. Lembra disso, tá? Então, coesão no início aí dos seus parágrafos 2, 3 e 4 e também entre os períodos que constituem esses parágrafos. Por fim, competência 5, a da proposta de intervenção, não é para ser, tá, gente, o parágrafo mais difícil, na verdade é para ser o parágrafo mais tranquilo, porque ela é super técnica. Você tem que apresentar um agente, uma ação, um meio, um efeito e escolher uma dessas partes para fazer um detalhamento. Mas posso dizer qual é a parte mais importante, qual é a virada de chave mesmo, assim, para você conseguir um 200 nessa competência 5? Detalhamento. Porque a ideia de dizer, sei lá, a prefeitura deve fazer isso é um elementar, isso todo aluno faz. Agora, um excelente detalhamento é outra história. Não é todo, aí não é toda pessoa que se dá conta de fazer isso. Não priorize duas propostas de redação, quantidade. O Enem não avalia por quantidade. Investe em uma proposta, mas que ela tenha todos esses itens com destaque para o excelente detalhamento, certo? Vamos lembrar dessa historinha aí do detalhamento. Não prioriza quantidade, não. O Enem deixa muito claro lá, inclusive no documento que foi divulgado aí em um dos anos da pandemia, que é um documento disponível inclusive para os corretores, a nota não se dá em decorrência da quantidade de propostas, mas sim da qualidade dela. Então, investe em um excelente detalhamento de uma das partes. E escolhe a parte que você acha mais tranquila de detalhar, de exemplificar, de esmiuçar, já também para fazer essa escolha que seja estratégica. E uma última fala, mas não menos importante, que é a seguinte: não pensa em fazer, não perde tempo, sabe? Dizendo, eu tenho que pensar em alguma coisa aqui que meus concorrentes não vão pensar, porque é isso que vai trazer meu mil, é a criatividade. Não existe critério criatividade para pontuar lá no Enem. Então, faz alguma coisa, traz uma proposta que seja algo exequível, que funciona, que é real, que é ali plausível para a situação, e não queira fazer uma coisa que é diferente porque você acha que isso vai lhe trazer pontuação. Categoricamente não vai. O que vai trazer pontuação faz o elementar e perfeito. Ok? Então a gente finaliza aqui e vocês vão ter mais aulões aí para se sentirem acolhidos, para se sentirem mais a esse calor humano dos professores junto com vocês. Abraço e até a próxima. Valeu, Clarissa! Você está ouvindo a Jovem Pan, 9h54. A Clarissa, professora de linguagens, que deu esse primeiro mini aulão com o Colégio de Ciências Aplicadas para você, ouvinte da Jovem Pan Natal. Clarissa Maranhão, do Ciências Aplicadas, no primeiro mini aulão. Continue acompanhando a gente.
Se inscreve no canal youtube.com/canal da Jovem Pan Natal. Obrigada a você que acompanhou o Manhã da Pan de hoje. Estamos indo. Aproveite bem a quinta-feira, tá só começando. Siga-nos nas redes sociais, @Jovem Pan Natal, @eu sou Fernanda Araújo. Tchau, gente.